E aí, pessoal, aqui é o Aldo do canal Excel para ontem. Tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula a gente vai falar sobre classificar ou ordenação dos nossos dados. Mas antes da gente começar, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Para essa aula a gente tem essa tabela que tem nome, ano, mês, valor e um texto aqui falando de meta, se bateu ou não a sua meta. E para fazer uma ordenação a gente tem duas formas. A gente pode vir na página inicial, classificar e filtrar no grupo edição. E a gente teria esses três itens aqui que fariam uma ordenação ou classificação. Classificar de A a Z, ou seja, do menor para o maior, ou de Z a A, do maior para o menor, uma classificação decrescente. E a gente pode fazer uma classificação personalizada, que a gente vai falar depois, tá certo? Ou também, a gente poderia vir aqui, ó, em dados, e a gente teria esse ícone aqui, ó, de A a Z, de A e classificar, que é a mesma coisa que estava lá na página inicial, ou seja, de forma crescente, do menor para o maior, ou decrescente, do maior para o menor, desculpa. E o classificação personalizada. Se eu quiser só fazer uma classificação usando esses dois ícones, eu poderia muito bem selecionar todos os dados que eu quero e classificar. Só que, deixa eu classificar do ZA. Quando a gente faz a seleção, ele vai estar sempre usando a coluna mais à esquerda para fazer a nossa classificação, certo? Se eu quisesse definir uma coluna específica, eu poderia muito bem selecionar a célula que tem, da coluna que a gente quer, e eu poderia muito bem vir de A a Z ou de Z a A. Poderia fazer assim também na coluna C, de A a Z ou de Z a A. E também poderia vir aqui em valor e poderia fazer de A a Z e de Z a A. Aqui também na meta, já mostrei lá com o nome, mas vou mostrar aqui também. Dizer, se, vamos supor o seguinte, eu quisesse selecionar uma coluna, nesse caso aqui vamos selecionar assim, e eu quisesse fazer o filtro só desses dados. Quando você fizer esse filtro, vai aparecer essa janela aqui, que ele vai falar o seguinte: você quer realmente só filtrar o que está dentro dessa seleção ou expandir? Por quê? Como tem dados ao redor dessa nossa coluna, ele entende que tudo que está na mesma linha se refere à mesma informação. Então, na hora que a gente falar, eu quero só manter nessa seleção, ele vai quebrar um pouco essa constância entre os dados. Tudo que está na mesma linha se refere à mesma coisa, tá? Então, sempre tome cuidado quando você for fazer essa tipo de classificação. Então, se eu botar assim, ó, continuar com a seleção atual, veja que somente a coluna C vai se alterar, o que não é muito ideal. Vamos alterar aqui também, coluna C atual. É, que não é o ideal, já que os dados eles estão meio que numa constância entre as suas linhas, tá? Então deixa eu voltar aqui e voltar aqui. Beleza. Mas e se eu quisesse fazer a seleção de várias colunas e eu quisesse definir qual é a coluna que vai ser ordenada? Isso é tranquilo e dá para fazer sim. Então vamos só deixar ordenado do jeito que estava no começo. Bastaria vir e clicar em classificar nesse ícone aqui, que é a classificação personalizada. Ela vai automaticamente selecionar os dados que nos interessam. Se você não fizer isso, ele que vai automaticamente. Então, se você quiser toda a tabela sendo selecionada, você pode clicar diretamente no ícone. Caso contrário, você precisa de fato selecionar os dados que te interessam, certo? Vem aqui em classificar e pronto. Veja aqui, primeira coisa, ele já formou que meus dados contêm cabeçalhos, ou seja, tudo que está acima da nossa seleção, ele já definiu que é um cabeçalho, então não vai ser utilizado para classificação. Vai ser só um ponto de referência, certo? Deixa eu voltar aqui só para selecionar tudo. Beleza. Então, eu quero selecionar por valor, do maior para o menor. Pronto. Veja que ele fez a ordenação do maior para o menor. Mas vamos supor que eu quisesse mais uma classificação, porque aqui, ó, essas duas linhas estão com o mesmo valor. Mas eu quisesse que quem viesse por cima fosse o João. Por quê? Porque ele está com o ano mês mais antigo. Então, para isso, o que eu faria? Deixa eu só ordenar novamente como é que estava logo no começo. Classificar do valor do maior para o menor, vamos adicionar mais um nível. Então, quando tiver valores idênticos no nosso primeiro nível, então o valor ficou com valores iguais, a gente desce para o próximo nível para desempatar, vamos por assim dizer. Qual que vai ser a coluna para desempate? É o ano mês. E eu quero o quê? Do mais antigo para o mais novo, certo?
clico em OK, e é isso que aconteceu. Ficou idêntico os valores aqui, ó, entre uma linha e outra. O desempate foi o ano e mês, que o João veio por cima, certo? Uma última coisa que eu quero mostrar agora, que é utilizando a classificação personalizada, é que é possível também fazer uma classificação a partir do que? Da cor de preenchimento da célula. Aqui está verde, amarelo e vermelho. Para isso, eu tenho que usar a classificação personalizada e deixa eu deletar esses níveis. Então, eu vou adicionar o nível, né? E qual que vai ser o nível? Onde que está a coluna que tem as cores? É a meta. Então, veja que ele vai falar assim, por parâmetros, valores das células. Mas eu não quero isso, eu quero me preocupar com a cor do preenchimento da célula. Então, eu clico aqui e eu tenho a cor da célula, cor da fonte e ícone de formatação condicional. Eu vou na cor da célula. Então, ele já foi e colocou a vermelha. Por padrão, ele vai definir automaticamente uma cor. Eu poderia muito bem definir que seja amarela. Então, ela vai vir na parte superior. Então, pronto. Mas vamos dizer que eu quisesse que não fosse nessa ordem, fosse a amarela e depois a vermelha. Então eu poderia vir aqui em classificar novamente. Então eu já tenho aqui a amarela. Próximo nível, meta novamente, cor da célula e eu quero vermelha. Por mais que ele fale aqui na parte superior, eles têm que se manter na parte superior, só que embaixo do amarelo, porque veja aqui, ó, tem e depois por. Então ele vai classificar primeiro amarelo e depois o vermelho, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, e ele reordenou baseado na cor. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.